Olá meninos e meninas, a gente vai para mais uma videoaula hoje. Hoje a gente vai estudar sobre as grandes navegações, que são as viagens que vão levar os europeus a conhecer os outros continentes do mundo. Como eu já falei para vocês, a gente estuda a história do ponto de vista da Europa. A gente não estuda a história do ponto de vista do nosso continente, por exemplo, ou de outro continente. E por conta disso, a gente vai entender um pouquinho como que esses europeus, eles chegaram nos outros continentes, na Ásia, na África e aqui na América, que é o nosso continente, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o mundo conhecido nesse período pelos europeus era um mundo muito limitado, era um mundo muito pequeno. Os europeus só conheciam 3 continentes, a Europa, o norte da África e a Ásia. O resto do mundo, eles não sabiam da existência da Antártida, eles não sabiam da existência do Polo Norte, eles não sabiam da existência da Oceania e eles não sabiam da existência da América. Então, esses territórios eram desconhecidos. Segunda coisa, esses europeus, eles tinham uma cabeça muito voltada para mitos e lendas, que é um assunto que depois eu prometo gravar um vídeo para vocês falando só sobre isso, só sobre esses mitos e essas lendas desse período das navegações. Mas eles acreditavam que os povos que moravam nos outros continentes, os povos que moravam no interior da Ásia, os povos que moravam na região abaixo do deserto do Saara, na África, eram pessoas que não eram humanos comuns, não eram seres humanos com cabeça, membros, tronco, igual nós somos. Eles achavam que eram seres mitológicos, que eram pessoas que não tinham cabeça, que os olhos, o nariz e a boca ficavam na barriga, pessoas que tinham um pé só, pessoas que tinham um pé gigante que faziam esse pé de guarda-chuva. Eles acreditavam que haviam animais mitológicos que moravam nesses continentes, unicórnios, dragões, seres da mitologia europeia. E principalmente em relação aos oceanos, eles tinham um grande medo dos oceanos. O Oceano Atlântico, que é o oceano que banha a Europa, era chamado de Mar Tenebroso, porque o europeu acreditava que dentro desse oceano haviam seres que afundavam os navios. Então haviam dragões, havia um kraken, que é aquele polvo gigante, a lula gigante que devora o navio, haviam cobras gigantes, peixes gigantes que iam naufragar os navios, devorar os marinheiros. Haviam as sereias, que apesar das meninas gostarem da ideia da sereia, a sereia na mitologia é um animal, é um ser que encanta os navegadores, encanta os marinheiros para poder devorar, comer a carne desses marinheiros. Então elas levam ele para o fundo do mar para poder se alimentar deles. E todos esses bichos, esses europeus acreditavam que existiam nos oceanos. Então eles morriam de medo desses bichos, desses seres mitológicos e dessas pessoas que moravam nos outros continentes. Ainda assim, havia um grande interesse da Europa pelos continentes desconhecidos, principalmente pelo continente asiático, que era chamado de Índias. Lá na Ásia havia produtos que a gente chama de especiarias, que são os temperos, cravo, canela, gengibre, temperos de maneira geral. Esses temperos, eles eram valiosíssimos na Europa. A Europa, por ser um continente mais frio, não havia essa diversidade de temperos. Então, a comida europeia era uma comida muito sem gosto. E esses temperos que vinham da Ásia eram temperos que valiam uma fortuna dentro da Europa. O povo que dominava a rota que levava da Europa para a Ásia era um povo que tinha um comércio riquíssimo. Então, os países europeus, eles tinham um interesse, tinham um desejo nesse comércio com o continente asiático, certo? Nesse período, antes das navegações, quem dominava o comércio eram os italianos. Os italianos, por ser o território da Europa mais perto da Ásia, eles cruzavam o Mediterrâneo e o restante do caminho eles faziam pelas rotas terrestres. Só que no século XV, a cidade de Constantinopla, que era uma cidade que era fundamental
para ligar a Europa à Ásia, ela vai ser invadida pelos turcos otomanos. E aí o povo da Europa não podia mais passar, né, por esse caminho de terra para chegar até a Ásia. Não tinha um caminho por terra para chegar até as Índias. E aí que a gente vai ter esse desbravamento dos oceanos, mesmo com todo o medo que esses europeus eles tinham dos mares. E também havia um interesse econômico desses países de lucrar dinheiro. Principalmente dois países. Portugal, que vai ser o primeiro país da Europa a se organizar como um Estado moderno, que vai ser o primeiro país da Europa a ter um rei absolutista. E depois a Espanha, que era o país que ficava do ladinho de Portugal e que também vai ter esse interesse em desbravar os oceanos, já que eram dois territórios europeus que ficavam, né, que eram banhados pelo Oceano Atlântico e tinham uma tradição naval muito grande. Então esses dois países vão ser os países que vão ter esse interesse no comércio com as Índias, comércio com a Ásia, em lucrar muito dinheiro com as especiarias. E aí a gente vai ter o início dessas viagens, que vão ser as viagens das grandes navegações, que vai trazer esses portugueses e espanhóis aqui para o continente americano, certo? Então, para a gente poder entender também, outro ponto importante é entender que nesses países, Portugal e Espanha, havia um grupo econômico, um grupo social e econômico que tinha interesses financeiros, que era o grupo da burguesia. O país que tivesse, né, que conseguisse lucrar com esse comércio de especiarias, ficava rico. E o grupo social, que era a burguesia, os comerciantes, eles iam enriquecer muito com esse comércio. Então, por isso que eles vão incentivar o comércio de especiarias. A burguesia, então, da Europa, principalmente de Portugal e da Espanha, vai começar a investir nesse tipo de navegação, começar a investir nesses navios, para que essas caravelas elas pudessem cruzar o oceano e alcançar o continente asiático. Então havia esse interesse da burguesia em financiar as viagens, ajudar os reis para que eles pudessem chegar até a Ásia. Portugal vai começar essas viagens, vai ser o primeiro país a fazer essas viagens, certo? Vai começar colonizando o litoral da África, vai começar fazendo circular o continente africano, e para isso eles iam parando nos pontinhos, né, pelo litoral do continente africano. Eles vão colonizar e fazer feitorias em vários pontos da África, tanto que até hoje muitos países africanos como Angola, esqueci o nome do outro país que fala português. Angola, eu tenho certeza, é um país que fala português porque foi colonizado por Portugal. E aí eles foram parando, né, e foram fazendo essas feitorias. Nesses pontos que eles iam fazendo, colonizando da África, eles iam fazendo essas trocas comerciais, levavam produtos europeus, em troca buscavam produtos africanos e principalmente se abasteciam de comida e de água para eles poderem viajar cada vez mais territórios maiores dentro do continente, pelo Oceano Atlântico. Só que a ponta do continente africano era chamado de Cabo das Tormentas, porque era um território que nenhum navegador conseguia transpor, nenhum navegador conseguia passar. Lá tinha embaixo da água, né, lógico, havia muitas pedras, muitos corais, então os navios eles acabavam naufragando ali. E pelas lendas, esses europeus diziam que esses navios eles afundavam, que esses navios eles estavam afundando ali porque haviam monstros marinhos no Cabo das Tormentas que derrubavam os navios, que naufragavam os navios. Até que um navegador chamado Bartolomeu Dias, ele conseguiu cruzar o Cabo das Tormentas. Ele se afastou da costa e conseguiu passar por essa região. E aí ela deixou de ser chamada de Cabo das Tormentas e passou a ser chamada de Cabo da Boa Esperança. Essa rota traçada por Bartolomeu Dias fez com que os portugueses conseguissem chegar à Ásia pelo Oceano Atlântico. Em 1498, o navegador Vasco da Gama, que é um herói português, quem é vascaíno aí vai saber agora por que o seu time tem esse nome, é uma homenagem a esse navegador português. Ele vai sair
de Portugal e vai chegar até a cidade de Calicut em 1498, e na cidade de Calicut ele vai estabelecer as relações comerciais entre Portugal e a Índia, e as Índias, né? E esse território da Ásia, e a partir daí Portugal vai se tornar o país mais rico e mais poderoso do mundo por conta de Vasco da Gama. Depois de Vasco da Gama, nós vamos ter outros navegadores, e o principal navegador é Pedro Álvares Cabral, que no início do ano de 1500 ele vai sair de Portugal, também com destino às Índias, mas no meio do caminho ele vai parar em um território específico que era aqui no Brasil. E a gente costuma dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, e a gente vai entender agora o porquê. Para a gente entender o porquê, a gente tem que passar a entender as navegações da Espanha. No ano de 1492, os espanhóis vão se tornar um país. Eles vão conseguir expulsar os árabes, e o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela vai fazer com que a Espanha se torne um país unificado, juntinho. E aí vai aparecer para os reis espanhóis, Isabel e Fernando, um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele tinha uma ideia diferente da maioria dos navegadores desse período da Europa. A maioria dos navegadores acreditavam que a Terra era plana, reta. Tem gente que acredita que a Terra é plana nos dias de hoje, que a Terra era reta. E Colombo acreditava que a Terra era redonda. E qual vai ser a ideia de Colombo? Para chegar até as Índias, eles tinham que ir em direção a oeste. Colombo, por acreditar que a Terra é redonda, ele vai propor a seguinte viagem. Eles iam em direção a leste, dava a volta no planeta para chegar no oeste. Isabel de Castela e Fernando de Aragão não tinha muita coisa a perder, financiaram essa viagem, e Colombo ele vem em direção às Índias. Só que ele não contava que no meio do caminho ele fosse encontrar um continente, que é o continente americano. Ele vai se deparar com o território da América, que é o nosso continente. Ele chega aqui em outubro de 1492, mas ele vai passar o resto da vida dele acreditando que ele tinha chegado nas Índias. Porém, por conta desse encontro de Colombo aqui, no nosso continente em 1492, no ano de 1494, o rei de Portugal e o rei da Espanha vão assinar um acordo, que é o Tratado de Tordesilhas. O Papa vai ser o mediador desse documento, e esses dois países vão assinar um acordo dividindo o planeta em dois territórios. O território a oeste pertencia a Portugal e o território a leste pertencia à Espanha. E nesse território que pertencia a Portugal, um trecho da América estava sob o domínio português, e os portugueses precisavam vir aqui para tomar posse. Então entra Cabral em cena. Em 1500 ele vem, desvia da rota original para as Índias, para aqui no Brasil, toma posse do território em 22 de abril de 1500, lá em Porto Seguro. Ele fica aqui 10 dias, se abastece de água, se abastece de alimentos e volta no seu caminho para as Índias. E aí ele fica nas Índias, chega em Calicut, e lá na Índia ele fica mais de um ano fazendo as trocas comerciais. Por que é errado a gente falar que Cabral descobriu o Brasil e Colombo descobriu a América? Porque nenhum povo descobre um outro povo se a gente tem pessoas que moram naquele território. Uma descoberta, gente, é algo que ninguém nunca viu, é algo que ninguém nunca ouviu falar, é algo inédito, que não existe vida, que não existe consciência naquele território. Se no continente americano haviam povos que habitavam aqui, que são os indígenas, que são os povos que moravam aqui no nosso continente antes da chegada desses europeus, como é que Colombo e Cabral descobriram o nosso continente? E aí é correto a gente falar que os índios descobriram o Brasil e descobriram a América?
também não é correto, porque não havia essa ideia de descoberta. Eles vieram morar aqui, eles se abrigaram aqui e aqui passou a ser o território deles. A gente não estuda a descoberta da África, a gente não estuda a descoberta da Europa, nem a descoberta da Ásia, porque as pessoas elas foram morando lá. Então não existe essa ideia de descoberta, existe a ideia da posse. Em 1492, os espanhóis tomaram posse, encontraram o nosso continente, tomaram posse, dominaram o nosso continente pela força física. E em 1500 os portugueses encontraram e dominaram o nosso país pela força tecnológica que a gente vai estudar mais pra frente. Mas não foram descobertos nem a América, nem o Brasil. Uma outra curiosidade. O nome dos nossos primeiros habitantes são chamados de índios, porque Colombo, quando chegou aqui em 1492, ele jurava que estava nas Índias. E para ele, quem mora nas Índias são os índios. Por isso que o nome dos primeiros habitantes do nosso continente, né, dos nativos do nosso continente, são índios, porque Colombo os batizou assim por acreditar que ele estava nas Índias, que ele tinha chegado no continente asiático e estava nas Índias. Por isso são os índios. Certo? O Tratado de Tordesilhas, então, ele vai ser assinado por esses dois países, vai dividir os territórios entre esses dois países, porém, vai deixar os outros países da Europa que estavam se organizando, Inglaterra, França e Holanda, de fora dessa briga territorial. Portugal e Espanha vão se tornar os países mais ricos e poderosos do mundo, porque eles vão ter territórios muito ricos. Portugal tinha estabelecido o comércio com as Índias, que era riquíssimo em especiarias, e que essas trocas comerciais na Europa gerava para eles muito ouro e prata. Enquanto que a Espanha, aqui na América, os territórios que eles vão encontrar vão ser territórios riquíssimos em ouro e em prata. Então eles vão ter os seus cofres abastecidos de ouro e prata, com muita quantidade de ouro e muita quantidade de prata. Lembrando que nessa época o que tornava um país rico era a quantidade de ouro e de prata que eles tinham dentro dos seus cofres, certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho mais como foi essa conquista do continente americano, como que foi, o que aconteceu com esses indígenas, o que aconteceu com essa população, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Espero que vocês gostem da aula, qualquer coisa perguntem. Beijinhos, tchau, tchau.